Fala aí, gente, bem-vindos de volta ao canal do Branco. Hoje eu quero falar aqui a respeito de um assunto que eu acho bastante delicado, que é a respeito da valorização dos artistas, no caso dos músicos, no Brasil, né? E da cultura, de forma geral, da arte. Infelizmente, o nosso país tem por hábito esquecer das pessoas que contribuíram para a arte, para a cultura, no caso aqui, mais especificamente, falando sobre música. Esse ano, 2022, tem se falado muito sobre os 40 anos do rock Brasil, né, do rock BR. Sempre me incomodei muito com essa coisa de se referir ao rock brasileiro como se ele tivesse surgido na década de 80. Não que eu tenha qualquer coisa contra o rock da década de 80, pelo contrário, eu amo o rock da década de 80, até porque foi a década em que eu cresci. Eu nasci em 1977 e aprendi a gostar de rock com o rock brasileiro. A princípio com a Legião Urbana, que foi uma das coisas que eu mais ouvi na vida e gosto muito até hoje. Depois com os Titãs, o primeiro show de rock que eu assisti foi os Titãs na época do Cabeça Dinossauro e aquilo mudou a minha vida, mudou a minha personalidade. Depois os Engenheiros do Havaí, ouvi muito Engenheiros do Havaí, Camisa de Vênus mais tarde, fiquei viciado em Camisa de Vênus. Ou seja, todas as grandes bandas do rock brasileiro dos anos 80 fizeram e fazem parte da minha vida. Tenho o orgulho de ter entrevistado boa parte dos músicos dessas bandas, muitos deles aqui nesse estúdio onde eu estou agora, da Rádio Kiss FM. Entrevistei aqui Humberto Gessinger, entrevistei a maior parte dos Titãs, tanto na banda quanto solo, como o caso do Nando Reis, que eu gosto muito, tive a oportunidade de entrevistar ele por 3 vezes, bate papo com o Frejá, com o Teddy Correia, do Nenhum de Nós, enfim, a lista é grande, e eu tenho muito orgulho e admiração por todos eles. Porém, acho que é um equívoco se referir ao rock brasileiro como tendo 40 anos. Afinal de contas, não precisa pensar muito para lembrar que já existia rock no Brasil muito antes dos anos 80. É claro que eu não sou inocente para saber que existiram questões mercadológicas que fizeram com que o rock explodisse nos anos 80. Primeiro, porque o mercado estava interessado nisso, né, a onda do momento. Depois, porque as bandas partiram para uma pegada mais pop, mais comercial, enquanto as bandas da década de 70 ou 60 eram muito mais alternativas, muito mais underground. Nem por isso elas deixam de ter a importância que tiveram. Os próprios músicos da década da geração dos anos 80 beberam dessa fonte e reconhecem isso. Então a gente não pode jamais esquecer da importância, antes de mais nada, dos Mutantes. Eu acho que foi a primeira grande banda brasileira, né? Inclusive a levar o rock brasileiro para fora, embora fosse uma banda que tivesse muitas características do rock internacional, mas começaram a fazer a fusão com os ritmos brasileiros. Inclusive foram criticados na época, né, pelo pessoal da MPB, porque estavam trazendo guitarra elétrica para a música brasileira. Tiveram que encarar essa espécie de preconceito musical, vamos dizer assim. E a partir dos Mutantes, né, todo o trabalho magnífico da Rita Lee, a partir da década de 70, tanto na carreira solo dela, que começa ainda na década de 70, mas com principalmente o Tutti Frutti, banda importantíssima, né, com músicos que merecem todo o nosso respeito, como o Luiz Carlini, né, dos maiores guitarristas da história do Brasil, genial, o baixista Lee Marcucci, o baterista Franklin Paulillo, tô com essa camiseta dele aqui, e não é à toa. Primeiro porque eu sou fã do Franklin e eu vi ele tocando com Camisa de Vênus, por exemplo. O Franklin tocou no Camisa de Vênus, tocou no Terço, no Joelho de Porco, no Tutti Frutti, no Made in Brasil. E aí vem uma coincidência terrível, né? Recentemente, o Franklin Paulillo teve um problema sério de saúde, passou por dificuldades financeiras, foi feito uma campanha para arrecadar fundos para ele. Eu comprei essa camiseta, inclusive, dessa campanha, né? Eu vou deixar aqui no vídeo e na descrição o link para quem quiser comprar também. Foram feitos alguns shows para arrecadar dinheiro para ajudar no tratamento dele. E eu digo coincidência porque o Franklin tocou no Made in Brasil. Oswaldo Vecchione, fundador do Made in Brasil, passou por um problema semelhante recentemente, também ficou nessa condição de precisar de ajuda financeira, o que vai muito de encontro ao que eu estou falando. São figuras muito importantes do rock brasileiro. O Made in Brasil surgiu em 67. São 55 anos de uma banda autenticamente brasileira com letras em português. Então, qual é o problema dessas pessoas de renegarem essa história? Ao mesmo tempo que estão comemorando e incensando essa geração dos anos 80, que foi muito importante,
estão esquecendo esses ícones que vieram antes, que pavimentaram o caminho. Eu acho isso de uma injustiça tremenda. Eles não precisavam estar passando por essa dificuldade financeira, poderiam ter o seu trabalho muito mais reconhecido e valorizados financeiramente. Mas, infelizmente, é assim que as coisas funcionam no Brasil. Acho que todo mundo já lembrou de Raul, né? Como não dizer que Raul criou o rock no Brasil, né? Eu digo, criou o rock no Brasil, não o rock no Brasil. Quero dizer assim, o Raul, por mais que tivesse toda a influência do rock internacional, ele fundiu o rock com música brasileira, antes de todo mundo. Importantíssimo. A partir da década de 60, embora a carreira dele solo comece na década de 70. Mas a maior parte da carreira dele realmente importantes, os maiores clássicos, são todos pré-anos 80. Ainda nessa geração, Casa das Máquinas, importantíssimo. A Patrulha do Espaço, banda sensacional, que foi fundada, inclusive, pelo próprio Arnaldo Batista, né? Após os Mutantes, com Rolando Castelo Júnior, grande baterista, e em 1983 foi a banda que abriu os shows do Van Halen no Brasil, a convite do Van Halen. Veja só, não foi nenhuma daquelas bandas do rock brasileiro dos anos 80. Era uma banda que já tinha uma estrada, já tinha um nome. Então, como é que hoje em dia estão ignorando a importância dessa banda nesse contexto? Ela já estava lá. Quando o rock brasileiro estava nascendo em 82, a Patrulha do Espaço já era uma realidade, fazia grandes shows. Então a gente tem que valorizar e tem que lembrar dessa importância. Tem muitas outras bandas que eu poderia citar aqui, não tiveram tanto alcance, mas tem a sua importância também, como Terreno Baldio, Moto Perpétuo, Módulo 1000, próprio Vimana, que teve o Lulu Santos, o Hit, o Lobão, que depois explodiriam nos anos 80, né? E uma infinidade de outras bandas que têm a sua importância na história do rock brasileiro pré-anos 80. Mas essa supervalorização ou esse reconhecimento apenas dessa geração dos anos 80 mostra muito do que é o Brasil em termos de cultura. Esquecem outros ícones, outros ídolos tão importantes quanto, enquanto alguns são lembrados, outros são ignorados, infelizmente. A geração que veio após os anos 80 também atualmente já está praticamente esquecida, né? Lembra-se eventualmente de um ou outro ícone que fez sucesso ali nos anos 90, mas ainda assim muitos outros merecem lembrança. E não apenas dessa geração, como outros que vieram depois. A gente precisa parar um pouquinho para observar mais a história do nosso rock, da nossa música e valorizar todos de forma igualitária e não apenas uma geração, por mais importante que ela tenha sido. E é isso. Esse é o meu recado. Eu sei que esse vídeo não vai mudar nada, não vai atingir muitas pessoas, mas é algo que eu gostaria de deixar aqui registrado. Muito obrigado por assistir até o final. Se você curtiu, joinha, aquele like aí no vídeo. Se você não for inscrito aqui no canal do Branco, se inscreva no canal. Você também pode se tornar um membro e ainda, inclusive, deixar aquele valeu aqui, clicando aqui embaixo. Se quiser também, deixe o seu comentário aqui nos comentários do vídeo, que é sempre interessante saber o que as pessoas estão pensando. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, fechou.